Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje vamos conhecer a trajetória de um DJ raiz, que ele utiliza desde o vinil de fita cassete, transforma emoção, todos esses equipamentos aí, histórias. Ele atua há mais de 30 anos, é um apaixonado pelo rádio, inclusive. Nós vamos conversar com José Francisco dos Santos, mais conhecido como Robertinho Som. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado aqui, o Mara, por estar aqui, né? Eu agradeço essa oportunidade. E nós vamos falar de música. Com certeza, de música, exatamente. Importantíssimo. Porém, antes a gente quer conhecer a sua trajetória, começando pela base, né? Antes de conhecer o Robertinho Som, conta pra gente o porquê do apelido, mas também trazendo um pouquinho dessa trajetória pessoal. Pai, mãe, origem, onde você é e quando chega a Bauru. Tá. Eu nasci em Sergipe, né? Nossa Senhora das Dores. Eu era pequeno, né? Aí eu vim para a cidade de Galha. De Galha eu vim para Duartina e do Duartina eu vim para Bauru quando eu tinha meus 17, 18 anos, nessa época aí. E aí é onde que começou a nascer a paixão pelo rádio, né? Porque ali eu ouvia as rádios, na época a gente morava no sítio, ouvia no radinho de pilha, Edgar de Souza, da Rádio Globo de São Paulo, ouvia Eli Correia, ouvia vários, na Rádio Bandeirantes chamava um programa Na Beira da Tuia com o Tunico Tinoco, e aí foi aonde que foi crescendo a paixão pelo rádio. Conta pra gente a questão do Robertinho Som, porque não tem correlação com o seu nome. Esse nome de José Francisco é o nome do batismo, né, meu, né, e o Robertinho, que é o seguinte, quando eu iniciei no rádio, na época, na Bauru Rádio Clube, eu ficava ouvindo muito, ouvindo os discos. Na época, eu gostava muito do Robertinho do Recife, né? Que um dos melhores guitarristas, né? Pepeu Gomes, né? O Heber Viana, do Paralama do Sucesso. Então eu ficava ouvindo. E aí o pessoal do rádio, o Netão, os outros pessoal, colocou o apelido mim de Robertinho. E aí ficou Robertinho. E hoje eu uso esse nome como Robertinho. E aliás, ninguém me conhece pelo nome de batismo. Muito bom, Robertinho. Quando você decidiu se tornar técnico e por quê? É o seguinte, no rádio, como eu disse para você, eu fiz um curso de correspondência pelo Instituto Universal Brasileiro, lá em 1978. E aí eu montei um rádio de pilha, de madeira, muito bonito, e a gente ficava ouvindo o rádio, né? Naquela época, eu morava no sítio e tal. E aí eu falava pra minha mãe, um dia eu quero trabalhar nisso, eu acho bonito isso aí. E foi. Aí eu vim pra Bauru. Aí eu entrei no rádio através de um saudoso amigo meu, ele que me apresentou no rádio, o Edson Silva. E o meu primeiro emprego em rádio foi numa rádio chamada Rádio Universal, da rede LC. E aí foi aonde que eu comecei. Lá eu conheci o Alvo de Brito, né? O Edmur Servilha. E aonde eu iniciei no rádio. Mas, nossa, naquela época era tudo... Não tem o que tem hoje, né? Então era difícil. Você tinha que ser muito rápido, muito ágil, né? Colocar música, abrir o microfone pro locutor, era bem difícil. Foi nessa época também que entrou a música na sua vida e a questão do DJ também? Nessa época eu fui começando a gostar de música, né? Aprendi muito com o Edson, o saudoso Edson. E eu fui a parte de ir fazendo e fui gostando, fui me aperfeiçoando e eu sempre fui pra essa linha aí. E o que o vinil ele conta, então, que o digital não tem? O vinil é o seguinte, Mara, o vinil, ele é o seguinte, como ele é gravado analógico, ele não passa por nenhum efeito digital. Então, do jeito que foi imprensado, e você você coloca no toca-disco, a agulha vai reproduzir aquele som fiel.
o timbre que você ouve num disco de vinil não é o mesmo que você ouve nessas plataformas que existe hoje, né? É totalmente diferente. A qualidade do som, tanto é que eu trabalho, vamos dizer assim, parte técnica, eu trabalho com os equipamentos, tudo em FET. Eu não regulo por agudo, não regulo por médio, quer dizer assim, eu não acrescento a mais no... Você mantém o original, seria? Exatamente, eu toco do jeito, porque é daquele jeito que vai ser reproduzido nas caixas de som. Porque o DJ, ele toca de tudo um pouco. Você Sim. escolhe o retrô. Isso. Por qual razão que você preferiu manter, né, esse gosto e tocar também? Sim, até porque para poder como é que diz assim? Manter a tradição? Isso, manter a tradição e restaurar também essa parte, né? Porque hoje o pessoal está muito na parte digital, tudo. E eu dou muito valor na parte, assim, vamos dizer assim, no equipamento de época, né? Então você pega um gravador, por exemplo, de rolo, que ele foi lançado em 1958 e veio para o Brasil em 1960, que foi muito usado nas rádios. Você vê um equipamento desse hoje com uma qualidade de som fora de série, entendeu? Então, assim, eu preservo essa história, porque senão, o que acontece? Se você não preservar a história, você não tem o que deixar para as futuras gerações, sabendo que eu toco vinil, fita cassete, fita de rolo, e também, se a pessoa quiser, eu levo uns videocassete e toco uns clipes que vai aparecer a imagem numa TV de tubo, né? E o áudio vai sair das caixas de som. Eu estava fazendo um som, tocando lá em Santa Fé do Sul. Foi final do ano, né? Que lá em Santa Fé do Sul, ela é uma cidade que ela se enfeita, muito linda, a divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso. E aí eu estava tocando lá, inclusive nesse dia eu levei a mesa de som de rádio, que eu tenho uma mesa de emissor de rádio. E aí chegou uma jovem de 22, 23 anos, e ela me pediu para mim se eu tinha os Beatles para tocar, né? Aí eu fiquei curioso, né? Eu falei, nossa, mas você é tão jovem, né? E você, que música você quer ouvir? Ela falou assim, eu queria ouvir, se você tiver aí, Lady B. Aí eu falei, nossa, mas você é tão jovem, de onde veio essa influência? Ela falou, foi dos meus pais, tudo, né? Que meus pais gostavam, tudo, né? E eu queria ouvir, se o senhor tem um disco aí, né? E chamou de senhor, falei, tá bom, tá tudo em casa. Aí eu peguei, pôs o disco pra ela tocar lá. Isso me chamou bastante atenção, porque hoje o pessoal jovem estão muito assim, o disco de vinil hoje, ele tá assim, muito, como é que eu posso falar? Está retornando? Está retornando, isso. As pessoas, na verdade, estão procurando de novo, né? Sim, estão procurando de novo. Novamente. Novamente. Até porque o pessoal já enjoou, né, dessas plataformas. A hora que eu monto toda a minha estrutura, aquilo me emociona. Eu sou muito emotivo. As pessoas ficam tudo em volta de mim, tirando foto, pede se pode filmar ali o que eu estou fazendo, e fica falando, nossa, mas você é DJ mesmo de verdade. Porque veio para você ter uma ideia, quando eu tô tocando, eu não tenho condições nem de me alimentar. Porque não dá tempo. Você imagina, uma música tem 3 minutos e pouquinho. Então você coloca o disco para tocar, aí você já tem que estar preocupado com a outra música que vai tocar, né? Não que eu toco para as pessoas dançarem, não é isso. Eu toco para as pessoas curtirem. Aquelas pessoas que querem curtir uma música, um vinil de boa qualidade, ouvindo um bom som. Então, esse é o meu perfil.
entendeu? É muito emocionante. E o que a música representa na vida das pessoas? O que você percebe, assim, enquanto você está atuando como DJ? Sim, tem um momento importante. Eu vou até citar ele aqui. Assim, eu acredito que ele depois vai ver esse programa e vai falar para mim. O prefeito de Ibirarema. Ele, na época, toquei o Raul. E aí ele ouviu a música. Ele ouviu a música e ele lembrou do pai dele. Foi um momento que nós se emocionamos junto. Ele falou: rapaz, você conseguiu resgatar o meu pai. Meu pai gostava, né, dessa música que é Guita, né? E ele lembrou, foi um momento marcante. Nós, assim, se emocionamos junto, né? E eu também, assim, eu aproveitei essa parte da música e eu me visto a caráter, né? Eu acompanho, né, os equipamentos, eu uso suspensório, eu acompanho para ficar tudo, né? Ali não tem, eu procuro nem microfone sem fio, até o pessoal do clube até pedia para mim colocar e eu falei: ó, vamos excluir, porque o microfone sem fio não faz parte dos equipamentos que está aqui. Verdade, você realmente mantém a tradição. Mantém a tradição. Bacana. E assim, teve algum jovem que chegou para você e falou: posso tocar também? Tem isso? Já aconteceu alguma vez ou não? Olha, ou qualquer pessoa que está ali assistindo tem alguma curiosidade, quer entender o equipamento, ser aqueles ciumentos? Como que é a sua relação com o seu equipamento? Não. Se chegar alguém, até hoje não aconteceu isso, mas se chegar alguém que quiser tocar, mexer no equipamento, por favor. Até porque tenho meus netos, né? Tem um que gosta, né? Eu até gostaria que ele desse sequência, né? Porque o que acontece? A partir do momento que você pega e você cria toda uma história, e você vende aquele equipamento, que acontece muito isso, e você pega e não dá sequência, a história acaba, né? Porque o que acontece? Hoje, se a gente vê o que tem hoje, os colecionadores de carros antigos e muito outras, são muitos colecionadores, porque preservaram a história. A partir do momento que você vende, acaba a história. O que você vai deixar? Entendeu? Então eu gosto muito disso, de preservar a história. E tem até um detalhe falar aqui para você, que é assim, as pessoas me dão muito equipamento, muitas coisas, porque as pessoas sabem que eu não vendo. Inclusive minha casa, daqui a pouco eu vou fazer um museu lá. E como que você pensa o seu repertório quando você vai fazer algum evento? O repertório, assim, nos encontros de carros antigos, eu procuro tocar de tudo. Eu valorizo o rock nacional, né? Então eu toco assim, o rock internacional, rock nacional, eu toco samba, os clássicos, né? E algumas baladas, né? O Tim Maia, né? Eu toco umas músicas mais ou menos assim, não saindo desse padrão, porque o pessoal dos encontros de casa antigo geralmente gosta dessas músicas, né? Que são as músicas que eu não fujo muito disso. Meu repertório é isso. Então, para quem quer ouvir, por exemplo, uma música, um RPM, um Raul, né? Um Internacional, um Creedence, um Dark State, entendeu? Então é mais ou menos, e é no vinil. Então a pessoa põe, ouve ali, você ouve o chiadinho, sabe? Aquela coisa. E outra, vai desde dos equipamentos até as caixas de som. As caixas de som também são antigas também. Realmente, preservando a história. Não, preservando a história. Pensando em desafios, quando você começou na carreira, quais desafios que você enfrentou? Olha, até mesmo essa parte de aprendizagem, né? Porque tocar também tem que ter uma certa habilidade para conseguir chegar no nível que você está. Sim, eu tive muito... Foi em adquirir equipamento. Inclusive, eu vou contar uma particularidade aqui para você.
eu fiquei mais de um mês e pouco procurando equipamento de rádio. E eu fico até, isso aqui é até um desabafo, né? Que eu vejo assim, muitas emissoras de rádio, na hora que surgiu o digital, pegaram todos os equipamentos de época, ninguém preservou. Aqui em Bauru, não vou citar nome de emissor de rádio, mas aqui em Bauru jogaram nas caçambas. Inclusive, tem alguns equipamentos da época que eu resgatei de lá. E isso tem uma história. Entendeu? Então, a dificuldade minha foi maior em adquirir esses equipamentos. E você pretende formar novas gerações? Como que está o seu planejamento aí, né? Você que gosta tanto da música retrô, conta pra gente que é um DJ tradicional. Conta pra nós essa particularidade. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo antes, aí você conta pra gente? Tá bom? Então, nós vamos para esse rápido intervalo, mas nós voltamos já. Você não sai daí, continue com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o DJ Robertinho Som, DJ Raiz. Antes do intervalo, havia perguntado como que é o planejamento aí para manter a tradição, né? Você que gosta dessa área e atua há mais de 30 anos, como que você tem pensado ou contribuído aí para o ensinamento dessa nova geração? Ah, sim. Ô, Mara, eu tenho que... assim, eu tenho que lembrar de uma coisa aqui, que eu tenho que agradecer aqui, publicamente. Eu também, eu iniciei, né, na parte de DJ, assim, de carros antigos, através do Clube do Centro-Oeste Paulista, que me deram essa oportunidade para mim, e foi dali que eu entrei para o mundo dos encontros de carros antigos. Não posso esquecer de agradecer todo o pessoal da diretoria do Clube dos Carros Antigos dessa oportunidade. Importante, Isso. importante. E aí, essa formação para essa nova geração, você tem pensado e ensinado a nova geração para dar continuidade e sequência como DJ? Que é algo que você gosta tanto? Então, eu gosto tanto. Eu tenho meus netos, né? Eu gostaria, por exemplo, ter o Leonardo, que ele e o Hugo aprendeu a gostar de músicas antigas, né? Às vezes a gente viaja junto e eu coloco as músicas na Kombi para ouvir e eles foram aprendendo. O Léo, por exemplo, adora o Elvis, né? O Hugo também gosta. E eu gostaria de dar sequência, que eles dassem sequência, né? Porque eu não gostaria que essa minha história, na hora que eu partir daqui, se encerrasse, né? E nem que também os equipamentos fossem vendidos, preservar, porque a partir do momento que você vende, que você acaba uma história, você fica sem memória. É isso. E até a própria Kombi também faz parte dessa história. A Kombi é o seguinte, a Kombi ela é um veículo que hoje, além de eu ser conhecido como DJ Raiz, ela faz parte do cenário. Ela faz parte. Ela é tipo assim, o pano de fundo. Muito bom. Para quem quer conhecer um pouquinho mais, né, da sua história, até mesmo quer contratar o serviço, como que faz, Robertinho? Olha, o meu telefone é o 14, né? 991038500. E se a pessoa quiser ver na rede social, aqui, ó, tá aqui, entendeu? E é só a pessoa entrar em contato comigo. Aí eu tenho os vídeos de apresentação, tudo, e eu mando para as pessoas ver o meu trabalho. E como você disse, já pra gente aqui, a Kombi já é o plano de fundo. Isso. Tem todo vestimento a caráter. Isso. E detalhe também, eu costumo tocar também com a Kombi. Olha que interessante. Eu monto a estrutura por lá de fora e eu tenho as caixas de som em cima da Kombi. Aí eu só comprimento mais o som e a Kombi, tipo assim, eu fico tocando aqui, né? E a Kombi vira... a reprodução fica em cima da Kombi. Bem interessante. O que significa e representa para você ser DJ? Olha, Mara, para mim ser DJ, do estilo de trabalho que eu faço, para mim é muito gratificante.
numa tecnologia, nós estamos em 2016, e eu vejo os olhos das pessoas brilharem, eu vejo a emoção das pessoas, os elogios, tudo, de eu estar resgatando uma parte, vamos dizer assim, que ficou esquecida, né? Então, os jovens de 14, 15, 16 anos ficam encantados, ficam me perguntando como que é que reproduz, né, o disco, a captação, o gravador de rolo. Então, você tem uma curiosidade que as pessoas pedem para mim, fala assim, não acredito que é isso que está tocando. Eu tenho que dar pausa no gravador para a música parar. Interessante isso aí. É um diferencial que tem. É um diferencial que tem. Justamente porque, assim, é o som, por que eles não acreditam que é aquilo que está cantando ou tocando? Boa pergunta sua. Parabéns pela sua pergunta. É que é o seguinte, é que eles estão tão acostumados com essas plataformas, tudo, e ver um equipamento daquele antigo, de fita, porque o gravador de rolo, ele vai rodando a fita assim, né? E a pessoa fica encantada, mas como que é isso? De onde está saindo esse som? É desse aparelho? Ah, eu não acredito. E a hora que eu monto a estrutura, as pessoas ficam filmando e elas dão volta em torno dos equipamentos para ver se não tem eu não estou usando nada ali de tecnologia para estar reproduzindo. Qual mensagem que você deixa para quem gosta de música, Robertinho? A mensagem que eu deixo é o seguinte, o que eu vou falar para vocês? Preserva a história, preserva a música boa, como dizia um amigo locutor de rádio, que eu trabalhei com ele, Tadeu de Brito. Música boa não tem prazo de validade. Então, assim, preserva a história, ouve música boa, porque a música, ela tem uma história, começo, meio e fim. Como se escrevesse uma carta antigamente. Então, você que gosta de música, preserva a música. Preserva a história. Então, o que eu quero dizer para as pessoas, assim, que continue ouvindo música boa, de boa qualidade, porque a música é cultura. A música, ela é um ensinamento. A música, ela traz uma mensagem, né? Uma mensagem boa, uma mensagem que eleva sua alma e seu coração. Excelente. Obrigada pela sua participação. Sim, eu quero... me perdoe de sair um pouquinho fora disso aí. E eu não imaginava que hoje estou na frente de você, sendo entrevistado por você, e que nós trabalhamos junto quando você estava estagiando lá na Rádio Oliveira, no programa Jorge Bon Giovanni, no Desfile de Sucesso. Isso mesmo. E você não mudou nada, né? Sempre com essa alegria, com essa simpatia que contagia a gente. É uma alegria para mim poder registrar, né, este momento da nossa prosa aqui e ouvir um pouquinho da sua história, do que você ama fazer. Desejo para você sucesso, Robertinho. Obrigado, gratidão a você, o Renato Zaide, né, que entrou em contato comigo, a TV, né, Diário do Brasil, né, por essa oportunidade, né, de mostrar às pessoas de Bauru e da região, né, que muitas vezes não aparece no cenário nacional, e são talentos que estão aqui, que as pessoas precisam conhecer. E gratidão, mais uma vez, por essa oportunidade. A gente muito obrigado. Agradece em nome da equipe, do Renato, de todos, pela confiança também, e vir aqui compartilhar um pouquinho do que você gosta de fazer. Obrigado, gratidão. Obrigado. Então, encerramos esse bate-papo de hoje com Robertinho Som, como ele é mais conhecido. A você eu vou deixando aqui aquele forte abraço, minha imensa gratidão por você que nos acompanhou até o final desse bate-papo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.